Olá, queridos irmãos, como vocês estão? Tudo bem? Então, estamos aqui novamente para mais uma aula e hoje vamos ter a 23ª aula do nosso livrinho do curso básico, segundo ano. E o título da nossa aula está voltado para os grandes vultos do Espiritismo. E aí vamos falar tanto desses vultos na Europa quanto aqui no Brasil. É uma tarefa bastante difícil falar desses irmãos que tiveram uma missão tão grandiosa com Kardec, na sequência e na divulgação da doutrina espírita. Então, neste momento, elevando os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, agradecemos a oportunidade de mais uma vez estarmos aqui com vocês para aprendermos um pouco mais e com a experiência relatada por esses irmãos nossos, que possamos nos fortalecer e seguirmos em frente no nosso trabalho de construção de nós mesmos e daqueles que estão próximos de nós, de forma a contribuir. Que assim seja, graças a Deus. Bem, aí nós temos Kardec, Moisés e Jesus, cada um no seu tempo, trazendo aí as revelações. E Kardec vem trazer o Consolador prometido para nós, que na época de Jesus ainda não estávamos maduros para receber. E assim que Kardec chega, já existe toda uma programação de outros espíritos que virão para consolidar, divulgar e que essa doutrina maravilhosa chegasse e continue chegando pelo mundo inteiro. E aí vamos falar dos grandes vultos do espiritismo na Europa. Temos William Crookes, Camille Flammarion, Leon Denis, Gabriel Delany, Conan Doyle e Ernesto Bozan. Esses são os irmãos que trabalharemos como grandes vultos do Espiritismo na Europa na aula de hoje. William Crookes, 1832, o ano do seu nascimento, e 1919, o seu desencarne. Foi um físico e químico inglês e foi muito respeitado pelo rigor científico. Em 1869, ele faz uma série de investigações espíritas com médios conceituados como J.J. Morse, Marshall e Florence Cook. E esse resultado das observações, das investigações, ele publicou no jornal trimestral de ciência. William Crookes faz um trabalho intenso com a médium Florence Cook e que, através dela, há a materialização de Kate King, espírito. Florence Cook foi a primeira médium entre os médiuns ingleses a obter materializações integrais em plena luz. E Florence Cook procura William Crookes quando, aos seus 15 anos de idade, já tinha a mediunidade de uma forma muito intensa. E ela, até não comunicando à família, se dirige a Crookes e diz assim: se verificardes que sou agente de uma mistificação, denunciai-me publicamente, mas se vos certificardes que os fenômenos são reais e de que eu nada mais sou que o instrumento de forças invisíveis, isso direis ao público de modo que todo mundo tome conhecimento da verdade. Crookes, por ser cientista, ele buscava justamente a prova desse trabalho que vinha sendo desenvolvido, isto é, provar que não era fraude ou que era fraude. E a Florence Cook se apresenta para esse trabalho. As materializações de Kate King ocorrem pela primeira vez em 22 de abril de 1872 e ocorre até 1874 e ocorreram intensos experimentos. Nesse ano de 1874, Florence Cook se casa e muda-se para uma outra cidade. No livro Research into the Phenomena of Spiritualism, o Crookes faz a publicação de todo esse trabalho que foi desenvolvido com a Florence Cook. No Brasil, esse livro tem o título de Fatos Espíritas, numa tradução de Oscar Dagonel, pela Federação Espírita Brasileira. Temos um outro espírito trabalhador, Camille Flammarion,
nascido em 1842 e com desencarne em 1925. Flammarion foi um célebre astrônomo e escritor na França. Ele popularizou a astronomia pela sua forma simplificada de se expressar. Tornou-se amigo de Allan Kardec e foi o que proferiu o discurso de adeus ao codificador da doutrina espírita. Camille Flammarion deixa várias obras. As obras filosóficas de 1872 a 1924, como títulos: A Pluralidade dos Mundos Habitados, Revelações do Além-Túmulo, História de uma Alma, História de um Cometa no Infinito, Vida Universal e Eterna, Deus na Natureza, que foi a maior alavanca contra o materialismo científico, O Fim do Mundo, Urani, Estela, Sonhos Estelares, O Desconhecido e os Problemas Psíquicos, As Forças Naturais Desconhecidas. E aí ele trabalhou com o pseudônimo de Hermes, porque naquela época ele queria refutar as contradições que já vinha recebendo aí, daqueles que não acreditavam e não conheciam a doutrina. A Morte e Seus Mistérios, em 3 tomos, 1920, 1921 e 1922. E As Casas Mal Assombradas. Na astronomia prática, ele deixou as obras A Terra e a Lua, O Planeta Marte e as suas condições de habitabilidade, O Planeta Vênus, As Estrelas Duplas, História do Céu, Estudos Astronômicos, em 9 volumes, Grande Atlas Celeste, Globes da Lua e do Planeta Marte, Mapa Geral da Lua, entre outras. A maior parte de suas obras tem a tradução para o português, mas algumas só em francês. Camille Flammarion também deixou obras didáticas para a astronomia. O que é o céu, astronomia elementar e iniciação astronômica. Um outro grande vulto do espiritismo, Leon Denis, nascido em 1846, desencarnado em 1927. Denis foi um grande escritor e orador francês, e aí voltado para o espiritismo. Era de família humilde, dotado de grande inteligência, autodidata. Ele se interessa por assuntos científicos e filosóficos. Aos 18 anos, ele compra o Livro dos Espíritos e, chegando em casa, já o começa a ler, até escondido da sua mãe naquela época. E após terminar a leitura, ele diz: nele encontrei a solução clara, completa, lógica, acerca do problema universal. Minha convicção tornou-se firme. A teoria espírita dissipou minha indiferença e minhas dúvidas. E a partir daí ele se torna um grande estudioso da doutrina dos espíritos. Ele preparou-se em silêncio, na obscuridade, para surgir subitamente no cenário intelectual e impor-se como conferencista e escritor de renome, tornando-se figura exponencial no campo da divulgação doutrinária do espiritismo. A sua oratória era encantadora e convincente, mesmo sem nunca ter cursado uma academia oficial. E ele contribui para a divulgação e solidificação do espiritismo, mesmo com a crescente deficiência visual. Leon Denis tinha problemas com os olhos desde os 12 anos, e esse problema foi se acentuando ao longo do tempo. Ele nos deixa várias obras, como Depois da Morte, Cristianismo e Espiritismo, No Invisível, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, O Grande Enigma, Joana d'Arc, Médium, O Porquê da Vida e O Grande Enigma e Repetindo, entre outras. Gabriel Delany nasceu em 1857 e desencarnou em 1926, pesquisador e escritor espírita francês. O pai dele, em conjunto com Kardec, fundou a Sociedade Espírita de Paris, e a mãe, com mediunidade ostensiva, muito colaborou com a obra da codificação. Gabriel Delany se preparou nos moldes científicos para o seu trabalho que seria desenvolvido. E ele dedicou-se à pesquisa experimental. Fundou a Revista de Espiritismo em 1883, com a ajuda financeira de Elisabeth Desesperance,
que foi a doadora aí para que esse projeto se realizasse. Ele fez os experimentos com grandes médiums. A sua produção literária apoia-se em fatos por ele mesmo investigados e confirmados nesse trabalho com a experimentação. Deixa-nos obras de grandiosidade, como Pesquisas sobre a Mediunidade, A Alma é Imortal, O Espiritismo perante a Ciência, O Fenômeno Espírita, A Evolução Anímica, As Aparições Materializadas de Vivos e Mortos, Documentos para o Estudo da Reencarnação e a Reencarnação. Um outro espírito encarnado que esteve conosco foi Arthur Conan Doyle. De 1859 a 1930, foi um escritor e médico escocês de família católica, conhecido mundialmente pelas séries Sherlock Holmes, ficção histórica e contos e novelas. Em 1887, ele teve o primeiro contato com o espiritismo através de um paciente que ele atendia enquanto médico, que foi o general Dreyse, que dizia conversar com o irmão desencarnado. Em 1889, já famoso como escritor, ele decidiu matar o personagem Sherlock Holmes para se dedicar aos estudos do espiritismo. Mas o público falou tanto, pediu tanto, que ele teve que ressuscitar o Sherlock Holmes por mais algum tempo. Em 1901, ele conheceu William Crookes, mas não teve muito contato com ele. No seu livro, História do Espiritismo, ele dedica um capítulo a William Crookes. Conan Doyle, durante aproximadamente 30 anos, estudou e buscou provas que lhe satisfizessem a razão. E ele consegue isso através da médium Lily Lauder Sirons, que recebe uma mensagem psicografada de seu cunhado, Malcolm Leck, falecido no início da guerra. Ali havia referências conhecidas apenas entre eles, o que leva Doyle a afirmar: por fim, deixei de duvidar. Em 1917, ele começa a fazer o trabalho de conferências espíritas. Trabalhou incansavelmente a favor do espiritismo e enfrentou adversários ferrenhos que desconheciam a doutrina. Foi presidente de honra da Federação Espírita Internacional, presidente da Aliança Espírita de Londres e presidente do Colégio Britânico de Ciência Psíquica. Arthur Conan Doyle deixa-nos duas obras. A primeira, História do Espiritismo, aí de 1926, ele registra o desejo de contribuir para que o Espiritismo tivesse a sua história relatada. O objetivo da obra não era o de fazer propaganda de suas convicções, mas o de historiar o movimento espírita. Daí colocou-se de forma imparcial e serena como observador. Esse livro foi elogiado na época por revistas que faziam comentários, faz tamanha a imparcialidade que ele dedicou à obra. E também há uma obra que se chama A Nova Revelação, que é até um pouco anterior, de 1918, em que ele demonstra a sua convicção na explicação espírita para as manifestações paranormais, que é estudada já há algum tempo, no século XIX. E ele relata os seus esforços na propaganda do espiritismo como religião e nas pesquisas que o convenceram da realidade dos fenômenos. Cita também nesse livro que ele renuncia a um título concedido pelo Reino Britânico em função das suas crenças e divulgação do espiritismo. Ele falou que não queria aceitar o título e se recusa a receber tal título na época. Um outro grande vulto do espiritismo, Ernesto Bozano, nasceu em 1861 e desencarnou em 1943. Ele era professor da Universidade de Turim, na Itália. Ele foi um pesquisador meticuloso e profundo. Escreveu mais de 35 obras de cunho científico. E ele diz: fui um positivista materialista, a tal ponto convencido que me parecia impossível pudessem existir pessoas cultas, dotadas normalmente de sentido comum, que pudessem crer na existência e sobrevivência da alma. Aqui, Ernesto trabalha
com outros professores da universidade para fazer esse cabedal de obras de cunho científico. Ele fez um estudo aprofundado dos fenômenos espíritas através das obras de Kardec, Leon Denis, Gabriel Delany, Paul Gibier, William Crookes Alexander, Aksakoff e outros. Ele organizou um estudo experimental com um valioso concurso de 76 médiums. Ao longo de 5 anos, produziu vasto material para a imprensa italiana e de vários países. Quase todos os fenômenos foram realizados, culminando com a materialização de 6 espíritos, de forma bastante visível e com a mais rígida comprovação. A ciência e, meus irmãos, a toda a prova. Ernesto Bozano nos deixa as suas obras e ele recebe a alcunha de o mestre da ciência e da alma. Os livros são A Crise da Morte, A Hipótese Espírita e as Teorias Científicas, Animismo ou Espiritismo, Comunicações Mediúnicas entre Vivos, Pensamento e Vontade, Fenômeno de Transfiguração, Metapsíquica Humana, Os Enigmas da Psicometria, Fenômenos de Transporte e Bilocação, entre outras obras. E aí, falando nos nossos irmãos da Europa, voltamos agora para o nosso país. E aqui no Brasil tivemos também inúmeros divulgadores, e ainda temos, e os outros surgirão com certeza. E no Brasil temos aí Bezerra de Menezes como precursor, Antônio Gonçalves Silva, Anália Emília Franco, Caibar Schutel, Pedro Camargo, conhecido como Vinícius, Eurípedes Barça Rufo, José Herculano Pires, Chico Xavier e, na atualidade, Divaldo Pereira Franco. Bezerra de Menezes, o médico dos pobres por sua bondade, tem esse título. Ele nasceu em 1831 e desencarnou no ano de 1900. Cearense, médico, militar, escritor, jornalista, político, filantropo, foi o precursor e grande expoente da doutrina espírita em pleno regime monárquico. Nós nos deteremos a Bezerra de Menezes somente nesse slide, porque Bezerra de Menezes será alvo de uma próxima aula, ainda da nossa turma, logo mais. Portanto, não vamos nos estender aqui na biografia e no legado que Bezerra de Menezes nos deixou. Batuíra. Antônio Gonçalves da Silva, nasceu em 1839 e desencarnou em 1909. Português, chegou no Brasil em 1850. Em São Paulo, foi jornaleiro, distribuindo o jornal Correio Paulistano de porta em porta. Daí o apelido Batuíra, que significa ave ligeira. Com as economias, adquiriu os então desvalorizados terrenos da rua Lapa Pés, em São Paulo, edificando boa casa para sua residência e, ao lado, numa rua particular, ele construiu pequenas casas que alugava para as pessoas necessitadas. Era humanitário, aderiu à campanha abolicionista na época, fundou a instituição beneficente Verdade e Luz em 1890 e tornou-se conferencista. No mesmo ano, comprou uma tipografia e editava o periódico Verdade e Luz, que depois tornou-se uma revista e chegou a 15 mil exemplares. Esse número de 15 mil exemplares é um número bastante alto para a época. Um jornal de grande circulação não chegava a esse número. A revista que ele editava consumia respeitáveis somas dos seus recursos e também porque havia ajuda aos necessitados. Por volta de 1902, teve que vender parte das casas que ele tinha construído da rua Lava Pés para equilibrar as finanças. Conhecido como caridoso e dedicado aos sofredores. Amália Emília Franco. Nasceu em 1856 e desencarnou em 1919. Nasceu em Resende, no Rio de Janeiro, e aos 5 anos veio para São Paulo. Foi professora, jornalista, poetisa, escritora e filantropa.
Durante seus 62 anos de vida, foi responsável por fundar 71 escolas, 23 asilos para crianças órfãs, 2 albergues, uma colônia regeneradora para mulheres, uma banda musical feminina, uma orquestra, um grupo de dramaturgia, além de diversas oficinas para manufatura em 24 cidades do interior e da capital. Um trabalho bastante intenso. No jornalismo, iniciou com o Eco das Damas e A Mensageira, ao lado de grandes expoentes femininos da época. Em 1898, iniciou a revista Álbum das Damas, para disseminar ideias educacionais e pedagógicas. Produziu os romances A Égide Materna, A Filha do Artista e A Filha Adotiva. Autora de numerosas peças teatrais, de diálogos e de várias estrofes, destacando-se Hino a Ana Nery, Minha Terra, Hino a Jesus, Hino a Deus, entre outros. Anália Franco, em 1901, criou no Largo do Arouche, em São Paulo, a Fundação Beneficente e Instrutiva de São Paulo e o periódico A Voz Maternal. Sessões espíritas e aplicações de passes eram realizadas aí. E, posteriormente, a edição do periódico A Nova Revelação também eram ali realizados. Essa instituição, fundada por Anália Franco, originou mais de 100 escolas e liceus femininos em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. É considerada a grande dama da educação brasileira. Caibar de Souza Schutel nasceu em 1856 e desencarnou em 1919. Nasceu no Rio de Janeiro e ficou órfão de pai e mãe aos 9 anos. Foi prático de farmácia respeitável e deixou o Rio de Janeiro e veio para Matão, em São Paulo. Em Matão, chegou a ser o primeiro prefeito da cidade. Tornou-se espírita através do amigo Manuel Calixto. Fundou o Centro Espírita Amantes da Pobreza em 1904. E, pai da pobreza em Matão, a sua casa chegou a ser transformada em hospital de emergência. Ele criou o periódico O Clarim em 1905 e a Revista Internacional de Espiritismo em 1925. Esses periódicos são editados até hoje. Depois os irmãos podem entrar no site para verificar o conteúdo e talvez até serem assinantes. Caibar Schutel, em 1936, inaugurou a Rádio Cultura de Araraquara para a divulgação espírita. Foi jornalista do Correio Paulistano e Plateia. Deixou-nos muitas obras, entre elas Espiritismo e Protestantismo, Histeria e Fenômenos Psíquicos, O Diabo e a Igreja, Médiuns e Mediunidade, Gênese da Alma, Materialismo e Espiritismo, Fatos Espíritas e Forças X, Parábolas e Ensinos de Jesus, O Espírito do Cristianismo, A Vida no Outro Mundo, Vida e Ato dos Apóstolos, Conferências Radiofônicas, Cartas e Esmo e Interpretação Sintética do Apocalipse. Pedro de Camargo Vinícius, nascido em 1878, desencarnou em 1966. Nasceu em Piracicaba, São Paulo. Foi escritor espírita que adotou o nome de Vinícius em razão de uma encarnação em Roma. Em 1904, é inaugurada a primeira instituição espírita na cidade dele. E no ano seguinte, ele se tornou espírita, desenvolvendo intenso trabalho. Em 1938, transferiu-se para São Paulo para atuar na União Federativa Paulista e, com Tietri Diniz Sintra, fundou a Escola de Evangelização para Infância e Juventude. No ano seguinte, tornou-se um dos diretores do programa radiofônico Espírita Evangélico do Brasil, Rádio Educadora de São Paulo. Em 1940, se torna superintendente da Rádio Piratininga da União Federativa. Nessa época, já era integrado na Federação Espírita, fazendo palestras. Em 1944, torna-se diretor do jornal O Semeador da Federação Espírita.
deixou-nos as obras Em Torno do Mestre, Na Seara do Mestre, Nas Pegadas do Mestre, Na Escola do Mestre, O Mestre na Educação e Em Busca do Mestre, todos ligados a Jesus. Alguns desses livros já utilizamos aqui na Seara de Jesus para fazermos as nossas palestras. Eurípides Barçanufo, 1880 a 1918. Nasceu em Sacramento, Minas Gerais. Foi um moço muito estudioso e com tendências para o ensino, mas foi incumbido aí pelo seu professor de ensinar aos próprios companheiros de aula, tal a sua performance. Respeitado como político na sua comunidade, tornou-se secretário da Irmandade São Vicente de Paulo, tendo participado ativamente da fundação do jornal A Gazeta de Sacramento e do Liceu do Sacramento. Através do tio, ele tomou conhecimento dos fenômenos espíritas e das obras de Allan Kardec. Converteu-se ao espiritismo e colocou seu cargo de secretário na Irmandade à disposição. Sob pressões de toda a ordem e impiedosas perseguições, Eurípides sofreu forte traumatismo, retirando-se para tratamento e recuperação em uma cidade vizinha. A sociedade da época, muito católica, foi contra essa decisão dele de se converter ao espiritismo. Ele desabrochou, nessa época, a sua ostensiva mediunidade, em especial a mediunidade de cura, e na época ele faz a cura da sua mãe, que estava doente. Muitas pessoas foram atendidas através da mediunidade de Barçanufo. Ele auxiliava a todos sem distinção. Ele fundou o Grupo Espírita Esperança e Caridade. Em 1907, ele criou o Colégio Allan Kardec, que obteve grande respeito. Nesse colégio, quando ele abria as inscrições, as matrículas se encerravam no mesmo dia. Tal era o tamanho de alunos que queriam ser matriculados lá. E isso até incomodava o colégio, que existia também e que era ligado à Igreja Católica. E Barçanufo também se torna famoso por seus desdobramentos espirituais, agindo espiritualmente em outros lugares de onde estava o seu corpo. Ele fazia atendimento fazendo esse desdobramento. Ele foi o enfermeiro do povo por ocasião da pandemia da gripe espanhola que assolou o mundo em 1918. E isso, meus irmãos, nos remete aí ao nosso momento atual de pandemia também. José Herculano Pires nasceu em 1914 e desencarnou em 1979. Ele traduziu obras da codificação espírita, enriquecendo-as com notas explicativas nos rodapés. Colaborou também com Júlio Abreu na tradução da série da Revista Espírita. Ele foi autor de 81 livros, versatilidade na filosofia, ensaios, história, psicologia, pedagogia, parapsicologia, romances e espiritismo. Ele escreveu obras em parceria com Chico Xavier e com o Chico ele manteve por 4 anos uma coluna no jornal, o Diário de São Paulo, que se chamava Chico Xavier Pede Licença. E ele fazia comentário das mensagens mediúnicas de Chico Xavier com o pseudônimo de Irmão Saulo. Deixou-nos obras importantes da filosofia espírita, como a Introdução à Filosofia Espírita, Agonia das Religiões, Revisão do Cristianismo, Concepção Existencial de Deus, Visão Espírita na Bíblia, O Mistério do Ser ante a Dor e a Morte, e também O Espírito e o Tempo, que não citei aqui, mas que é uma obra importantíssima, que alguns de nós já lemos e utilizamos em nossas aulas. E aí, o nosso grande Chico nasceu em 1910 e desencarnou em 2002. O maior médium psicógrafo de todos os tempos. Nasceu em Pedro Leopoldo, Minas Gerais. Menino Chico. A mediunidade desponta desde que Chico era criança. Órfão de mãe aos 5 anos, conversava com a mãezinha desencarnada e quando estava na escola ouvia vozes confortadoras.
E aí já preparando o Chico para o grande trabalho, a equipe espiritual envolvida. O começo do mediunato de Chico se dá em 8 de julho de 1927, publicamente, quando ele psicografa as primeiras 17 páginas, que versaram sobre os deveres do espírita cristão. Emmanuel, companheiro de Chico nesse grande trabalho da espiritualidade, deixa 2 orientações para Chico para o resto da vida. A primeira, tão famosa que todos nós conhecemos, quando ele diz a Chico: Chico, temos que trabalhar, e fala: eu tenho 3 regras que você precisa cumprir. Aí Chico pergunta: qual é a primeira? E ele diz: disciplina. Qual é a segunda? Disciplina também. E qual é a terceira? Disciplina. Portanto, tinham que ser disciplinados nesse grande trabalho. A segunda, Chico fala com suas palavras aqui: lembro-me de que num dos primeiros contatos comigo, Emmanuel, ele me preveniu que pretendia trabalhar ao meu lado por longo tempo, mas eu deveria, acima de tudo, procurar os ensinamentos de Jesus e as lições de Allan Kardec. E disse mais, que se um dia ele, Emmanuel, algo me aconselhasse que não estivesse de acordo com as palavras de Jesus e de Kardec, que eu devia permanecer com Jesus e Kardec, procurando esquecer. E Chico faz um grande trabalho aí, não só de trazer essas obras através de Emmanuel e outros espíritos, mas também de assistência às pessoas necessitadas. Chico Xavier também é um espírito que é alvo de aulas nossas, como homenagem a esse grande trabalho. Portanto, aqui nessa aula, coloquei apenas alguns tópicos que considerei de relevância da sua existência conosco e do grande trabalho que ele realizou. Em 5 de janeiro de 1959, ele mudou-se para Uberaba, sob a orientação dos benfeitores espirituais, iniciando nessa mesma data as atividades mediúnicas, em reunião pública da Comunhão Espírita Cristã. Aos sábados, saindo da Comunhão Espírita Cristã, o médium visitava lares carentes, levando-lhes a alegria da sua presença. E Chico, na verdade, nesses encontros com as famílias carentes, ele se reabastecia de energia para dar continuidade no seu trabalho, porque quando ele estava com essas pessoas, ele se sentia privilegiado, apesar de ter problemas, e nós sabemos que ele teve, muitas vezes, esses problemas eram pequenos, perto daqueles problemas que ele vivenciava nessas visitas. E aí ele saía reconfortado para o trabalho. Os direitos autorais dos seus livros publicados são cedidos gratuitamente às editoras ou às entidades designadas. Chico nunca ficou com um centavo dos seus livros. Ele psicografou mais de 400 livros. Visitando a página da Casa Espírita que está ligada a Chico Xavier, lá em Uberaba, eles relacionaram 418 livros publicados até a sua desencarnação. Muitos dos seus livros foram traduzidos para vários idiomas. E ele psicografou várias cartas de mortos para suas famílias. E aí, meus irmãos, temos Divaldo Pereira Franco, o nosso médium encarnado, natural de Feira de Santana, Bahia, reconhecido como um dos maiores médiuns e o maior orador espírita da atualidade. Em 7 de setembro de 1947, juntamente com seu fiel amigo Nilson de Souza Pereira, fundou o Centro Espírita Caminho da Redenção e, em 15 de agosto de 1952, ele deu início à magnífica obra social da Mansão do Caminho, atendendo a milhares de pessoas socialmente carentes da cidade de Salvador. Um trabalho intenso aí de filantropia
que Divaldo vem desenvolvendo ao longo dos anos. Ele psicografou mais de 250 obras, com vários títulos traduzidos para 17 idiomas. Todo o produto dessas vendas é revertido à Mansão do Caminho, nesse trabalho de filantropia. Suas palestras iniciaram-se em 1947 e somam mais de 15 mil em 73 países. Esses dados estão no site da Mansão do Caminho. Divaldo também fez um trabalho que não está envolvido com o caráter religioso. É um movimento chamado Você e a Paz. Ele iniciou esse trabalho em 1998, em Salvador. É uma atividade sem caráter religioso ou político, mobilizado pelo ideal de uma vivência pacífica entre as pessoas, buscando levá-las a uma reflexão profunda quanto à necessidade de renovação dos sentimentos e mudança de comportamento. Em 2013, ele faz a apresentação desse trabalho para a ONU, tal a importância e como isso alcançou aí um grande número de cidades e também de países. Atualmente, segundo o site da Mansão do Caminho, o movimento ocorre em mais de 75 cidades do mundo, estando presente em 11 países. No Brasil, acontece em 56 cidades, em 11 dos estados brasileiros. Um trabalho aí bastante importante e nos faz remeter o quanto ainda no planeta nós precisamos trabalhar isso em nós. Levar essa reflexão profunda de renovação de sentimentos, de mudar os comportamentos, de nos libertarmos de falsas crenças, de nos entendermos todos irmãos, independentemente da nossa crença, da nossa cor de pele, do nosso nível intelectual, de onde quer que nós estejamos. É um trabalho, meus irmãos, que necessita ser feito e que deve ser iniciado de imediato para todos nós que ainda possamos carregar dentro de nós essas imperfeições relacionadas aí à diferenciação entre nós. Jesus é o nosso mestre, ele está por trás de todo esse trabalho que foi promovido para que esses grandes vultos trouxessem nos momentos certos e dessem a sua contribuição para que o Espiritismo fosse desenvolvido, solidificado e que chegue a uma quantidade grande de pessoas. E o objetivo desse grande trabalho é a transformação moral nossa. Sejamos aí trabalhadores também do Mestre, não temos aí talvez a responsabilidade tão grande quanto esses grandes irmãos nossos que vieram antes de nós, tanto na Europa quanto aqui no Brasil, e muitos deles nem citamos, e que foram grandes e souberam desenvolver as suas missões. E aí, no trabalho posterior a Kardec, para que desse continuidade a esse trabalho tão importante de divulgação do Espiritismo. Mas sabemos que cada um de nós também tem o seu papel, somos parceiros do Mestre nessa jornada, somos responsáveis pela criação de um mundo melhor, em conjunto com ele e com os trabalhadores. Que possamos ter muita ciência disso, de sermos responsáveis também nessa construção, cada um com a sua capacidade, cada um no seu estágio evolutivo, cada um na sua pequena comunidade, na sua família, onde quer que estejamos. Temos o nosso compromisso com o Mestre, estamos aqui em missão também, na missão de nos transformarmos e na missão de contribuirmos com a transformação do planeta Terra e com a transformação daqueles que estão conosco, vivendo aí essa oportunidade bendita e que conseguimos, aos poucos, nos modificarmos e sermos melhores. Portanto, então, nos convençamos disso e sejamos firmes e fortes.
A nossa aula de hoje teve a bibliografia de grandes vultos do Espiritismo, de Paulo Ópio de Godoy, da Federação Espírita de São Paulo, História do Espiritismo, de Arthur Conan Doyle, pela Editora Pensamento, em São Paulo, e sites divulgadores do Espiritismo, que é a Federação Espírita do Estado do Paraná e a Federação Espírita do Estado de São Paulo. Também há o site da Mansão do Caminho, buscando informações de Divaldo Franco, o site da Casa Espírita de Uberaba, buscando informações de Chico Xavier. A aula foi bastante rápida no sentido de trazer esses grandes vultos, mas esperamos que com essas informações preliminares, porque são tão poucas perto da grandiosidade do trabalho desses grandes vultos, que cada um de nós se sinta aguçado nessa busca de informações. E é tão emocionante, é tão comovente ler sobre esses grandes espíritos que estiveram aqui na Terra, com essa grande missão de trabalho, que certamente nos inspira a continuarmos o nosso. Não identificamos aí o nosso trabalho como pequeno, mas como importante, e que cada um faça a sua parte. E aí o mestre vai ficar feliz com a nossa postura e com a nossa disposição firme. Meus irmãos, que Deus nos abençoe nesse trabalho, que Jesus permaneça conosco e que possamos nós aqui estarmos sempre unidos para vencermos as nossas dificuldades e darmos a nossa contribuição. Que assim seja. Obrigada a cada um de vocês, que possamos nos encontrar novamente. Que assim seja, graças a Deus. Fiquem todos envolvidos em muita luz. Graças a Deus.